Boa noite, meninas, tudo bem? Hoje vai ter uma live bem interessante. É a primeira live que eu faço com cirurgião plástico de Palmas, Tocantins. Aliás, de Tocantins, né? Aqui, doutor Ícaro Gento. Estarem enviando as perguntas pela caixinha de perguntas ou pelos comentários, como vocês preferirem. Se vocês quiserem mais privacidade, tem a opção da caixinha de perguntas com interrogação. Oi, doutor Ícaro, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bom, Mari? Tudo bem? Tá me Tudo bem ouvindo? por aqui. E por aí, como estão as coisas? Tudo bem. Da onde tu é, Mari? Que esse sotaque é do sul. Eu sou gaúcho. Ai, gaúcho? Eu sou do Paraná, União da Vitória. Bem-vinda. É bem ao Prazer. sul do Paraná, faz divisa com Santa Catarina. Mas vocês tomam chimarrão também ou não? Minha mãe toma, mas eu não. Eu gosto do tererê, mais gelado. Tá certo. Não, eu sou gaúcho, eu tomo só chimarrão. De vez em quando meu filho toma um tererê, eu tomo com ele também. Mas eu vim para cá, para Palmas, há 6 anos. Então a gente veio desbravar aqui a região. Eu sou natural de Porto Alegre. Para quem não me conhece, vou me apresentar então. Vamos lá. Uhum. Eu sou natural de Porto Alegre, fiz formação no Rio Grande do Sul, em medicina e cirurgia geral, e depois eu fui para o Rio de Janeiro fazer cirurgia plástica. E lá eu fiquei durante uns 6 anos da minha vida e fiz a formação excelente no Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro. A gente tinha um excelente volume cirúrgico, o melhor volume cirúrgico, inclusive, do Rio de Janeiro. E eu acho que do Brasil é uma das melhores de formação, porque o volume cirúrgico é o que te dá a mão, é o que te dá uma certa consistência no procedimento, né? E ter experiência de tratar até complicações. E de lá eu fui pesquisar no Brasil todo uma área, uma região onde eu pudesse ter uma qualidade melhor de vida. Apesar de eu morar no Rio de Janeiro, eu morava no Arpoador, mas eu não tinha qualidade de vida, eu trabalhava demais. Olha o Christian aí, o Christian e a Raquel. É muito querido, né? Ele é, Adoro o eles, doutor Cristo. eles são meus amigos pessoais, a gente fez formação junto. O Christian foi o meu R3 e a Raquel foi minha R1, e nós estávamos juntos aí nessa luta, que é uma luta. São 12 anos, 11 anos para se formar, e a gente consegue, na base de muito esforço, a gente faz a formação. Então, tu é E do ainda tem interior mais do os Paraná. cursos, né? Tem mais os Sim. cursos ao longo da carreira, né? O doutor fez o Total Definer com o Alfredo Reis e o Felipe Macian, e também o do Sim. R24R com o Thiago Cavalcante. Isso, tu fez live com eles todos, né? Que foi excelente, Uhum. né? Bacana. A formação não termina quando tu termina a residência. Tu sai muito cru. Apesar de uma grande experiência na residência, onde tem um volume cirúrgico muito grande, eu acredito que você está sempre estudando, sempre buscando o que existe de mais moderno e mais atual, e o melhor para a sua paciente é o que te faz, é o que me faz mover para buscar novos cursos. E nem que a gente tenha que investir um dinheiro bem, bem alto para conseguir essa formação, né? O curso do Total Definer com o Dr. Alfredo Reis, intermediado pelo Dr. Felipe, os Felipe, que são excelentes, são meus amigos pessoais também, excelentes cirurgiões, operam com uma magnitude, eu digo assim, é uma precisão, mas a experiência de estar com o criador da técnica da lipo de alta definição, com Alfredo Reis, foi impagável. Eu digo assim que ele transformou a minha vida como profissional no sentido de enxergar a lipo de alta definição não só como mais uma cirurgia, mas como a principal cirurgia das minhas técnicas. Hoje, o que é o meu foco? O meu foco é a lipo de alta definição e a prótese de mama de recuperação em 24 horas, que aí veio o Thiago Cavalcante, na excelência dele, até como um grande estudioso da mama, né? Ele sabe muito. E eu fui fazer o curso com ele, o R24R, e trouxe esse conhecimento aqui para o norte do país, onde a gente é um dos únicos que faz aqui e promove. O mais impactante é isso, né? A recuperação real em 24 horas. Muita gente duvida,
É uma técnica recente para o Brasil, apesar de uma técnica bem conceituada fora. O Thiago explica e fala muito no Instagram dele, e ele fala dos 14 pontos, ele fala da técnica de asepsia, ele fala do dual plane, que muita gente acha que faz o dual plane certo e não é. Então, tudo isso a gente sabe o quanto vai fazer a diferença na cirurgia da nossa paciente, né? Uhum. Doutora, aqui as meninas enviaram algumas perguntinhas e eu vou fazer. Essa aqui, eu falei ainda que ia ser a primeira da live para ela. Ela perguntou assim... desculpe, primeiro, eu esqueci de falar, queria agradecer ao doutor, né, antes de ter aceito o convite para participar da live aqui na página. Já faz tempo que eu tô de olho no doutor, mas daí, sabe quando você vai e esquece, mas tem que fazer? Aí eu fiz o Dr. Christian também, que sempre falou super bem do doutor. Todos os cirurgiões plásticos sempre falaram bem. E é assim que eu escolho as pessoas para fazer live, né? Porque eu acho que tudo bem a paciente indicar. A paciente ama o cirurgião plástico por natureza. Mas agora, quando outros colegas indicam, né? Eu acho que é porque realmente é um profissional muito bom, né? A indicação de um colega é sinal não só de que tu é um cirurgião bom, mas eu digo mais, que tu é um cirurgião ético, que tu busca realmente a transformação da paciente, né? E eu acho que todos que tu chamou, por isso é uma energia, né? Eu acredito muito em energia. Todos que tu chamou tinham uma conexão comigo e por isso eu aceitei também. Eu acredito que fiz, até os manfrim aí, ó. Esse daí é o Vingador. Ele tava bravo comigo e daí a gente se acertou. Porque no começo das lives eu era uma principiante, então eu não anotava. E daí eu acabei embarcando antes com o cirurgião plástico e daí tinha falado para eles também que eu ia fazer com eles no mesmo dia. Só que daí eu vi que tava os dois marcados, daí eu não sabia o que fazer. Daí eu acabei mandando mensagem pra doutora Elô, que eu achei, ela é mais fofinha, né? E ela é mais fofinha. Aí tudo bem, mas daí ele ficou meio chateadinho comigo, fez uma ceninha, fez uma promessa e daí depois me perdoou. Não, o Carlão é gente boa demais. Pensa num cara, gente finíssima. Divertido. Eu fiz uma live, é muito divertida, a live foi espetacular. E ele tem um conhecimento também, é outro cara que eu admiro demais na técnica da mama, ele faz uma técnica aprimorada. Eu quero ir lá visitar eles, inclusive. Porque, assim, a evolução da nossa cirurgia de mama é algo que de 2 a 3 anos para cá, eu diria. É muito recente. A gente dizer hoje que coloca bem colocado a prótese por baixo do músculo, onde faz um sutiã interno, faz um grip plane e promove o dual plane da maneira correta, e eu diria mais, até a técnica HC-Bra e tudo isso que envolve, né, para fixação dessa prótese, para ela não mobilizar e manter essa estabilização longilínea, longínqua, onde a paciente vai ter o resultado a longo prazo, cara, isso é muito, muito recente até para os cirurgiões. Então, assim, essa galera que tu chamou é a galera espetacular, a gente segue direto e temos um grupo juntos aí que está querendo fazer com que o conceito de cirurgia plástica, os renomes da cirurgia plástica, os novos paradigmas que a gente está quebrando, volte para o Brasil, né? Que a gente está perdendo um pouco, estava perdendo um pouco esse reinado, eu diria, né? Isso aí a gente está fazendo voltar, se Deus quiser, em breve. E o Carlos é parte disso. Carlos e a Elô são ótimos. Uhum. Obrigada, então. Eu vou dar início aqui à primeira pergunta. Oi, tudo bem? Sobre a pergunta para a live seria: com quanto tempo retornar às atividades físicas? Normalmente, se fizer lipoescultura e masto sem prótese. No caso, seriam atividades físicas de impacto, porque pratico Muay Thai e Jiu-Jitsu. Olha, antigamente a gente falava que era quase 6 meses, tá? Antigamente. O que eu tenho notado hoje? Eu tenho liberado mais precocemente. Claro que Muay Thai é luta, tu vai ter contato, né? Eu diria assim, com 15 a 21 dias, eu já libero as minhas pacientes para um certo treino. Uma caminhada, um exercício com personal, e aí vai evoluindo. Com 45 dias, eu libero para tudo, teoricamente. Agora, não dá para dizer que é todas assim. Tem pacientes que vai ter uma recuperação muito rápida e tem pacientes que vai ter uma recuperação um pouco mais demorada.
O que eu notei nessa última semana, especificamente, onde a gente colocou de vez o nosso psicólogo na clínica? Cara, eu tô com uma paciente 7 dias operada e ela tá como se tivesse 30. Porque não a questão só física, nutricional, mas a questão de melhoria da capacidade intelectual, até de conectiva, de se entender, de aceitar que ela tem que recuperar rápido e vai recuperar, mas ela precisa dar esse stop, parar um pouco. Tem muita paciente que não se prepara para isso e fica ansiosa querendo forçar a barra, voltar a dirigir, voltar a cuidar do filho, voltar a se preocupar com a empresa. Então, isso tudo, hoje, com uma equipe multidisciplinar, eu super recomendo e tem que ter um psicólogo, por exemplo, na clínica e acelera o processo. Então, basicamente, 21 dias, volta à atividade normal, 45 dias liberado para tudo. Dependendo da paciente, pode ser mais tempo. Já vem no nome, né? A paciente tem que ser paciente, né? É isso aí, é isso aí. Aqui perguntaram várias perguntas sobre a hidrolipo. O que o doutor acha? Se costuma fazer? Se não recomenda? Eu acho que cada um tem uma expertise na sua área, sabe? Tem muito cirurgião que consegue fazer uma hidrolipo bacana no consultório, por exemplo. Eu não sou adepto a essa técnica, eu acredito, porque eu já até fiz, até tentei fazer com que a paciente ficasse satisfeita, mas o que eu vejo na minha experiência? Quando a gente promove uma hidrolipo, por exemplo, de consultório, só naquela regiãozinha infraabdominal, embaixo do umbigo, onde só incomoda aquilo ali, ela até se satisfaz com aquilo ali, mas aí ela enxerga o resto. Ela enxerga o que incomoda o resto. E aí ela fica insatisfeita querendo fazer esse resto no consultório, que não dá. Então, hoje eu já cortei isso, eu nem dou essa esperança. Minha experiência é, vamos fazer uma lipo de alta definição completa. Vamos promover o resultado. Não adianta tu querer vir numa loja e comprar, vou fazer um adendo aí ao Manfrim, ao Carlos, não adianta tu ir na loja da Ferrari e querer comprar só o banco da Ferrari. Vai adiantar? E montando aos poucos não tem como, né? Só com o banco da Ferrari? Não adianta. Vamos economizar, vamos fazer um planejamento e vamos comprar a Ferrari toda, completa, que é o que ele sempre fala, né? Vamos transformar elas em umas Ferrari. Então a ideia é essa. Eu acho que tudo com paciência e com muita honestidade, né? Eu sempre falo, eu não opero por dinheiro, eu não opero para ser mais uma, eu não opero para ter mais experiência, eu opero para transformar a vida de uma paciente. Se eu notar que eu não vou transformar, e eu já disse, já neguei cirurgia, inclusive cirurgias um dia antes de acontecer, eu disse, olha, infelizmente a tua expectativa está surreal, está fora da realidade. Nessa época eu não tinha psicólogo. Eu disse para ela, eu não vou conseguir te ajudar. Mas como, doutor, infelizmente eu não consegui fazer tu entender que a nossa cirurgia é para eu transformar a tua vida. Mas no momento que eu transformo a parte estética e você não transforma a parte de dentro, de se sentir empoderada, da tua autoestima melhorar, não adianta eu te operar. Não adianta. Então eu me nego a operar e tá tudo bem. E a vida que segue. E isso é muito comum e muito verdadeiro. E é aí que vem as pacientes corretas. Aí que a gente tem um alto índice de satisfação, porque a gente acaba operando as pacientes que estão preparadas e que realmente vão fazer a diferença na vida dela. Obrigada. Aqui perguntaram sobre o Renúvio. Depois de quanto tempo de ter filhos pode fazer? A gente sempre tem uma ideia de que o primeiro momento da mulher, a gente tem que focar, quando ganha o nenê, em estar amamentando e dar toda a assistência, né? Então, geralmente eu preconizo a partir do sexto a nono mês ali, onde ela já parou de dar uma mamar, já secou a mama e aí já está preparada para começar. Então, normalmente, 6 a 1 ano. Aí, o que a gente faria, né? O renúvio não é só passar o renúvio. Eu acredito que, pelo menos, tem que fazer nem que seja muito magra, a lipoescultura para definir mais a musculatura. E vir a passar o renúvio. O renúvio, para quem não sabe, é bom a gente explicar. E eu gosto de que a rede social é para isso, é para a gente ensinar as nossas pacientes.
O Renuvium é hoje o tratamento mais moderno que existe para flacidez corporal. Principalmente flacidez de abdômen, flacidez de coxas, coxa interna principalmente, e flacidez de braço e costas, ou seja, praticamente tudo, né? Essa semana ainda vou fazer ela tem uma mega de uma papada, onde a gente vai fazer a lipo da papada e vai passar o Renuvium. E retrai a pele. Com a tecnologia de plasma, faz a retração dessa pele e a evolução dela pode demorar de 6 a 9 meses. Então, ela retrai devagarinho, vai trocando colágeno e vai evoluindo com uma retração. Eu fiz na minha esposa, na Patrícia, o braço dela ficou espetacular, a papada melhorou 1000% e a barriga ainda está melhorando. Não está 100% do jeito que eu imaginava, mas ainda evoluindo, que a gente sabe, 6 a 9 meses. Ela operou em janeiro, 9 de janeiro. Até tem duas perguntas ainda relacionadas ao Renuvium. Perguntaram se pode tomar banho de Renuvium e qual é a melhor parte do corpo para passar. Banho de Renuvium é ótimo. O Renuvium, quem não conhece, gente, vai lá, tem meu canal no YouTube, ou tem aqui no videozinhos, nos destaques, tem um videozinho ilustrativo. Ele é invasivo. Então, o Renuvium não dá para te tomar banho, não. Até tu pode passar em todo o corpo, mas não dá para tomar banho, porque é invasivo. Tu tem que entrar entre a pele e a derme, entre a pele e o músculo. Então, entre a pele e o músculo, a gente vai passando o Renuvium e ele vai atuando naquela área para aderir. Então, geralmente, 100% das vezes, o Renuvium é feito dentro de um centro cirúrgico, aonde a gente vai fazer colocar soro, né? Infiltrar soro, e aí é uma substância especial, e aí a gente vai lipoaspirar, e aquela região que vai ficar entre a pele e o músculo, a gente passa o Renuvium para ela ir aderindo. Então, não é banho, nem pomada, nem despacho, nada disso. É invasivo mesmo. Essa pergunta foi boa, né? E nem foi o Carlos Manfrim que mandou. Tem cara desse tipo de pergunta, né? Aqui perguntaram, é verdade que os resultados da lipo-HD podem se perder com o tempo? Pode, né? Pode na medida que você... Eu acredito que se tu não prepara a paciente, se tu não mostra para ela que ela precisa adquirir novos hábitos, de manter dieta e exercício, é bem comum, não é raro, é bem comum que em 6 meses ela volte a ter praticamente o corpo que ela tinha antes da cirurgia. Por isso eu não opero pacientes que não estão preparadas. E esse é o nosso objetivo. E todos que tu entrevistou, que tu fez live, eles têm a mesma filosofia. Uma clínica multidisciplinar onde eles focam no paciente e um tratamento a longo prazo também. Com drenagem, com indicação de nutricionistas, nutrólogos, personal trainer, para dar esse complemento e mudar o estilo de vida dessa paciente. Eu diria mais, eu mudo antes, porque eu só opero depois de estar pronta, de estar, eu diria, no ápice do seu tratamento. Porque é um trabalho contínuo, não existe assim... É que nem escovar os dentes. Tu não vai só escovar hoje e parar de escovar. Tem que escovar os dentes todos os dias. É que nem tomar banho. É que nem manter o resultado ali. Precisa dieta e exercício todos os dias? Precisa. Para manter o resultado, você vai precisar, sim. Obrigada. Aqui perguntaram, a cicatriz costuma largar? Quais os cuidados? Deve ser da mastopexia ou do abdômen, né? Acredito que sim. Depende de toda uma situação de conteúdo, continente, ou seja, o tamanho da prótese, a tensão da cicatriz, então a própria predisposição a uma cicatriz hipertrófica, pacientes mais morenas, pacientes mais de origem nipônica, tem uma predisposição até uma queloide. Então, tudo isso influencia, sim, na cicatrização. E o que a gente tem feito de mais moderno, digamos, né? Que tudo para evitar uma cicatriz alargada. Não tem como fazer ela desaparecer. Ela vai diminuir e talvez tu vai mascarar ela, mas desaparecer ela vai estar sempre ali. Isso é o primeiro objetivo de ser muito claro com a paciente. Olha,
Você está trocando uma mama muito caída por uma mama bem montada, firme, a prótese bem alocada, mas ela tem uma cicatriz em T, na volta da areola e um Tzinho, que é um pirulito que chama. Isso vai acontecer e sempre só existe dessa maneira. Como é que eu vou diminuir essa tensão e fazer com que a cicatriz fique mais fina possível? Desde a escolha do tamanho da prótese, fios apropriados, cola cirúrgica e até agora, mais moderno, o Botox. Então a gente faz o Botox em toda a cicatriz de mama. Não está fazendo ainda de abdômen, mas eu acho que eu vou começar a fazer para ter uma tendência a cicatriz ficar mais fininha possível. Mas essa cicatriz sempre vai existir. Tem que ser muito claro isso, porque as pacientes às vezes podem se iludir que vai trocar aquilo ali, vai colocar. É diferente de uma prótese de recuperação em 24 horas, por exemplo. A prótese de recuperação em 24 horas é um cortezinho de 4 a 5 centímetros, bem na cicatriz inframamária, bem lá embaixo, e aquilo só fica um risco. Essa sim, a prótese praticamente não tem cicatriz, é um risco que desaparece, né? E tu já conversou isso com o Thiago, já conversou. Eu recebi a gente recebeu uma pergunta aqui que eu achei bem intrigante, né? Se pode a prótese de recuperação em 24 horas em transexual? Pode, sim. Pode. Eu ia fazer essa pergunta também. Achei bem interessante, nunca ninguém perguntou sobre. A gente tem um grupo, inclusive, que um dos colegas já fez. Aí no Paraná. Qual foi? O Ademir Pelizari? Não, foi o doutor... O Carlos vai falar, é o Fortão, que ele sempre mexe. Agora me fugiu o nome. Não é Eduardo? Eduardo Nunes. Isso, esse. Ah, já fiz live com ele também. O Eduardo Nunes fez já no primeiro transexual. Aí. Ficou bacana, ele mandou no grupo lá. Fez. E é o mesmo procedimento, porque é tudo a mesma estrutura, né? É o músculo que precisa ser dissecado corretamente, é a técnica aprimorada, é o equipamento que precisa ser destinado para esse tipo de cirurgia, como o afastador, a pinça de Tebbets, tudo isso inclui no procedimento, né? Mas a estrutura anatômica é praticamente quase igual, ó. É muito raro, é muito, às vezes, comum uma mulher ter praticamente quase nada de glândula mamária. Então é bem como parecido com um homem. Então dá sim, é a mesma situação. E a do homem acaba ficando mais marcado ainda, né? Por causa sim, geralmente é. Uhum. As meninas sempre falam, ai, por que dos transexuais ficam bem marcados, os nossos não, né? Mas é a quantidade de gordura. E glândula também, né? Isso. Falar nisso, eu quero te parabenizar pelo aquele post. Até eu mostrei para uma paciente, bem no dia que tu postou, eu estava em consulta e aí eu me lembrei na hora que a paciente queria aquela neura de querer bem marcado. Peraí que eu vou te mostrar esse post aqui, que está bem comunicativo para te entender que não depende só do tamanho da prótese, nem da técnica. Depende da constituição anatômica e da gordura, inclusive. Que tu esclarece muito naquele post que tu fez nessa semana, acho que foi segunda, e ali ficou bem educativo. Parabéns, o post ficou ótimo. Obrigada. Eu não sei, acho que foi um repost, se eu não me engano, esse. Porque às vezes eu reposto, aparece alguma coisa assim, né? Eu pego e reposto. Só hoje que eu fiz um que eu mesma criei. Com essa técnica, a prótese pode deslocar? Com a técnica do dual plane, com grip plane, sutiã interno, teoricamente não. Mas se tu manter um controle de tamanho de prótese. Nós estamos fazendo um gancho aqui, tem uma paciente que nos perguntou aqui, uso uma de 300, quero colocar uma de 500. Isso é impossível colocar por baixo do músculo e ter uma estabilização. E é bom a gente saber, assim, por que colocar por baixo do músculo, né, Mari? O Carlos falou bastante, o Nunes também deve ter falado bastante, o próprio Christian. Existe sim a indicação de colocar até por cima, mas não é mais a minha rotina. A minha rotina é sempre por baixo do músculo, porque eu acredito que a estabilização da prótese e o processo de maturação dessa paciente, ter esse resultado ao longo do tempo, isso é mais seguro e mais correto. Talvez não seja a palavra correto, mais seguro e mais
confiável, digamos. Porque eu sei que a prótese vai ficar ali. Se ela tiver as estruturas corretas, se eu não exagerar no tamanho da prótese. Agora, se eu colocar uma prótese de 500 submuscular, aquilo desestrutura tudo, principalmente a parte lateral, e provavelmente essa prótese vai escorregar para a axila. Então, assim, hoje a gente sabe que não precisa uma prótese grande para deixar a clivagem, a marcação bem marcada da mama. Hoje eu fiz uma com 200, eu fiz uma troca de prótese e com mastopexia e a prótese 250. Ou seja, e ficou bem marcado aquela clivagem que ela adorou, mas não precisa uma prótese grande. Tu utiliza até gordura, se tu quiser, para dar uma medialização. A gente tem toda uma técnica para isso, mas hoje existem várias truques que a gente fala, né, para deixar essa prótese bem marcada e não precisa o tamanho ser exagerado, não. Até porque eu acredito que não fica tão elegante, né? Eu prefiro uma prótese menor, deixa a mulher mais elegante, mais refinada, né? Eu também, antigamente eu achava lindo prótese grande. Desde o tempo que eu coloquei, sempre quis trocar porque eu achava mais bonito, maiorzão. Mas aí você percebe o quanto fica mais elegante numa roupa. É a mesma coisa que um braço mais fino de uma mulher, né? É mais elegante. Não tem? Mais elegante. E tu tem, assim, toda mulher hoje tem um desejo de não usar o sutiã, né? De botar uma blusa, um vestido sem o sutiã. Na quase 100% das vezes que coloca a prótese por cima do músculo, ou seja, subglandular, a chance disso acontecer ao longo do tempo vai ser quase zero, porque a prótese vai pesar, o músculo não está agarrado e a mama vai cair, vai ficar, não vai dar aquele colo, ou seja, tu vai ter que usar o sutiã para dar a clivagem bacana. Isso eu sei porque eu fazia muito. Eu usava aqui, estão perguntando se eu usava poliuretano, qual é a melhor? Texturizado ou poliuretano? Eu usei muito poliuretano. Eu sou da escola do Rio de Janeiro. Eu acho que tu fez live até com o Bianco. O Bianco é do Rio. Ele também usava muito poliuretano, né? Então, assim, a gente vai mudando a estratégia, vendo o que existe de mais moderno. Na época, o poliuretano era excelente. Ele podia colocar subglandular, sem ser por baixo do músculo, e ele aderia. Ele tinha um resultado mais a longo prazo também, muito melhor que uma prótese só lisa. Porém, a gente sabe que o resultado melhor é submuscular. Então, a gente muda a técnica, estuda mais e traz coisas modernas. Por exemplo, sutiã interno eu comecei a fazer há 2 anos para cá, 1 ano e pouco para cá. Então, isso vai te aprimorando e deixando o resultado ao longo tempo muito melhor. Então, a gente muda sim. Mente que não está aberta, eu sempre digo assim, mente é que nem paraquedas. Para funcionar tem que estar aberto. Tem que estar aberta. Então, tu tem que ter a mente aberta e buscar o que está existindo. A tua lei não vai... Pode ser que daqui a uns anos talvez a gente nem coloque mais prótese. Pode ser. Pode ser. A gente tem que saber o que é melhor para a nossa paciente. Uhum. Tem uma pergunta bem interessante sobre a mastopexia sem prótese. Você pode ser feito esse sutiã interno para dar mais... Pode. Na realidade, o sutiã interno é para fixar, para firmar o teu sulco inframamário. O que é o sulco inframamário? É aquela linha bem embaixo da mama que divide a mama do tórax ali, né? Então, aquilo ali... Por exemplo, tem pacientes de origem europeia, a minha esposa é assim, a mama dela está indo para baixo. Eu só fiz a lipo nela, não quis trocar a prótese agora, porque eu sabia que ia ser uma cirurgia bem mais demorada, eu ia ter que ficar umas 3 a 4 horas, porque eu que coloquei há 8 anos atrás e coloquei ela subglandular, então agora eu sei que eu vou ter que trocar tudo, né? Nem sei se eu vou fazer, se eu não levo para o Manfrim fazer, para o Thiago fazer, porque é uma cirurgia bem mais elaborada e a tua esposa. A lipo eu sei que é a minha especialidade, eu adoro e eu tiro de letra. Agora, uma mama é difícil. Eu sempre falo, olha, é um desafio, estou junto contigo e a gente não sabe. Às vezes é uma caixinha de surpresas. Eu sou muito humilde em dizer, olha, a tua mama eu não sei se o cara botou por baixo do músculo, por cima do músculo e como está a estrutura. Eu vou ter que, na hora, identificar, e a tua cirurgia pode virar 1 hora, como pode virar 5 horas.
como na minha mulher eu sei o que eu fiz, mas mesmo assim é minha mulher e a gente tem o afeto, né? Tem essa coisa, enfim, eu fico com receio de estar sozinho nessa hora. De repente eu vou chamar um outro colega. Mas eu vou ter que tirar a prótese, refazer toda a estrutura, botar por baixo do músculo. Então, é uma cirurgia bem complexa, né? E a gente tem vários caminhos para tomar. A ideia é essa, né? Por falar em sua esposa, que linda foto ali atrás de vocês dois, é do casamento, Ali né? ali Muito foi o bonita a foto. casamento. E agora tem uma princesinha correndo aqui, a Nina. Ah, Daqui a pouco ela tá batendo aqui na porta aqui. como que é o nome dela? Nina, tem Nina? Ai, 2 anos. muito lindo. Eu tinha uma amiga, quer dizer, tem uma amiga que se chama Nina. Eu acho tão lindo, delicado esse É nome. delicado, mas ela não é tão delicada, não. Ela é braba. Essa menina, a menina É? aqui é braba, mas é uma figura raríssima. Ela tem o Instagram, eu posto no Instagram dela, Nina Fontana de Oliveira. Falar para tua seguidora seguir ela aí. Vou seguir também, depois dá uma olhadinha lá. Aqui falaram, eu coloquei meu primeiro silicone com o doutor há 3 anos atrás, excelente médico. Olha, que gratidão. Obrigado. Obrigado. Aonde é que foi? Como é que é o nome? Não Foi sei. bem no começo, foi a Janaína Isso, Maracaípe. Maracaípe, Janaína Maracaípe. É uma morena linda, ficou espetacular, a Janaína. Ficou linda. Isso que é bacana, até a rede social te proporciona isso, né, Mari? Tu fazer a transformação de uma paciente, ou homem ou mulher, e tu vê ele feliz, com a autoestima, postando foto, mostrando. A maioria das minhas pacientes não me marcam, isso aí é perfil de paciente, alguma que outra me marca. Tem cirurgiões que tem uma clientela que marca mais, mas mesmo assim, a maioria eu sigo e enxergo, né, essa recompensa. Para mim é uma grande recompensa, porque o meu objetivo, a minha missão mesmo é transformar a vida dessa paciente. E é tão significativo para mim. Tem uma paciente, a Cris, ela está sempre também junto comigo, e a Estelinha também. Essas pacientes transformaram a vida. A gente fez uma lipo de alta definição, colocou prótese, elas viraram marombeira, a Cris principalmente virou marombeira de treinar todos os dias, 5 horas da manhã, e aquilo trouxe não só a parte estética, mas como trouxe saúde para ela. Isso é o legal, entendeu? Ela se cuida Sim. mais, ela se alimenta melhor, ela não fica embalada, não fica tomando cerveja todo final de semana, não se perde, né? Então isso, ela cuidou mais da saúde, consequentemente até ela tem mais anos de vida. E essa visão que a gente enxerga da cirurgia, a cirurgia é para isso, é para transformar a vida, não é para ser só mais uma prótese ou conquistar um namorado. Não, é para transformar você, uma mulher empoderada, uma mulher profissional, uma mãe de família top, e tudo isso é uma consequência, né? Eu lembro que o Dr. Edgar sempre fala que LipoHD é um estilo de vida, né? Você É um estilo. muda a tua vida a partir daí. O Edgar é uma figura também, meu amigo, Edgar. Muito querido também. A Leila perguntou: vou fazer abdominoplastia e prótese, mas minhas férias são pequenas. 30 dias é o suficiente para o meu retorno ao trabalho? Mamoplastia com prótese, 30 dias a gente libera antes, tá? A mastopexia com prótese, inclusive o Thiago fala sobre isso, a ideia é recuperação em 5 dias. A prótese de mama em 24 horas e a mastopexia em 5 dias. Vou poder lutar Muay Thai? Não, isso não. Mas com 5 dias você vai estar dirigindo, pegando peso até 15 quilos e fazendo um trabalho praticamente normal, burocrático. Trabalho no computador, vai poder trabalhar. Faço o serviço de escritório, faço home office. Isso não teria problema nenhum, pode sim tocar a vida antes, não precisa nem queimar férias de 30 dias. Você faz, eu diria, 15 dias e está ótimo, e guarda os outros 15 para ir passear na praia com o degote bem marcado da prótese. Eu fiz submuscular 7 anos atrás. E daí eu terminou a cirurgia, daí eu dormi no hospital no outro dia. Eu peguei o notebook da mala, né? E tava no hospital
trabalhando. mexendo. As enfermeiras ficaram loucas, meu Deus! Seu doutor vê que você pegou o notebook e para ver como submuscular, mesmo que é o formato antigo, é muito bom esse método, É, né? é transformador. A gente vê a paciente fazendo escova no cabelo quase no mesmo dia às vezes, né? Isso é uma quebra de total paradigma, onde a gente até então tinha a escola de ficar com a paciente 40 dias sem mexer o braço, umas chegavam a assar o braço de tanto parada, assim, ficava tão assustada que outras muito hiperativas atavam os braços para não mexer durante a noite. Meu Nossa, Deus. então isso tem muitas histórias. Eu tenho muitas histórias de paciente assim. É claro que não é aquilo da gente, por exemplo, a gente não pode levar nem 8 nem 80, né? Dizer para a paciente, você está liberada para abrir uma porta do carro, para escovar o dente, para mexer o cabelo, para pegar peso até 15 quilos, para dirigir, ok. Mas tu não está liberada, por exemplo, fazer um rally de motobike, né? De mountain bike, subir uma serra. Aí a gente também tem que saber o limite. E eu sempre falo para meus pacientes, olha, você tem que ter bom senso, né? Sentiu uma fisgadinha, achou que passou um pouquinho do limite, o ponto é ali. Não passa dali. Agora, o que é importante? Exercícios, né? A técnica precisa uma série de contextos e principalmente a educação do paciente, porque senão tu entra no mesmo métier das outras cirurgias. Tu vai ficar, se não fizer tudo correto, pode tu ficar 40 dias com dor e sem mexer braço. E volta a ser o que era antes, né? Então, é uma série de exercícios e de técnicas que precisa ser corretamente feitas, não só no procedimento, mas no pós-operatório, uma equipe multidisciplinar, principalmente as tuas enfermeiras. Eu tenho 4 enfermeiras que são treinadas para ajudar essas pacientes a ficar 24 horas com ela e orientando os exercícios, né? Botar no despertador, de hora em hora, tudo isso é uma sequência. E elas terem uma observação e um lembrete, né? Porque às vezes chega uma amiga, uma vizinha, nossa, tu tá fazendo isso, não é para fazer isso. Aí o que acontece? A paciente já fica insegura, acha que não é para fazer e não faz, ou mente que faz e não faz, aí acabou. Aí, por isso tu tem que ter uma segurança, uma equipe e mostrar, ó, preciso do teu empenho. E por isso a gente sempre fala, eu digo assim, a paciente que vai operar conosco tem que ter autorresponsabilidade. Ela não pode terceirizar toda a responsabilidade da cirurgia dela para mim ou para minha equipe. Ela tem que se comprometer com a cirurgia também. Por isso os exercícios, é ela que tem que saber que tem que ser feito. E ela tem que ter essa coordenação, né? Então, o sucesso depende de trabalho. Não é só achar que vai colocar a prótese e 24 horas depois está levantando o braço. Não, é uma sequência que precisa seguir corretamente. Uhum. Aqui também é sobre o pós-operatório da lipo HD. Quanto tempo para retornar aos treinos de musculação? 15 a 20 dias. Quando que a gente. Qual é o pico da chatice que eu chamo? Porque eu convivi com a Patrícia aqui, com a minha esposa, de pós-operatório só de lipo HD. Qual é a coisa mais chata da lipo HD? Os drenos. E dreno, eu sempre falo, é que nem escovar o dente. Não dá, tem que usar. Não tem que fugir os drenos. Vai um dreno na frente, um dreno nas costas. Porque o dreno acelera o processo de cicatrização. Ele evita o seroma e faz com que a paciente tenha uma evolução rápida. Quando a paciente está com a cabeça boa, está bem nutrida, se preparou para a cirurgia, treina já há mais de 6 meses, 1 ano, está com o percentil de gordura baixo e massa muscular alta, essa paciente, eu diria que em 15 dias ela já está apta para treinar pesado. Pesado. Para ela voltar, eu vi isso na Patrícia. A Patrícia, com 15 dias, ela estava voltando já membro inferior e braço. E depois ela foi evoluindo e agora está treinando normal. Então, é um processo que, bem conduzido, também tem uma recuperação rápida. De 15 a 20 dias já está apto para tudo. Tá? E o exemplo aqui de casa. Eu operei ela no sábado. Na quarta-feira, ela já tinha... Na quarta-feira de manhã, ela tirou os drenos e ela já pegou o carro e já tocou a vida. Já levava a Nina no colégio, já estava para cima e para baixo, sem problema nenhum. Uhum.
Aqui a Roberta perguntou: minha cicatriz do abdômen, meu cirurgião colocou Triancil e ficou com afundamento. O que posso fazer para melhorar? Difícil sem avaliar, né? Mas desde uma nova ressecção e tracionar de novo a pele para tentar deixar não ficar esse degrau, né? Eu acho que era a principal indicação seria essa, tu conversar com ele. Eu sempre falo assim, tem pacientes que, o meu cirurgião, conversa, gente. A gente quer, nós cirurgiões, a gente quer a felicidade das nossas pacientes. Só que às vezes a gente não ouve ou ela não expressa a vontade dela e não existe um alinhamento expectativo. Por isso hoje a gente, não só eu como a minha enfermeira, mas eu digo mais, eu tenho o meu psicólogo junto na clínica. Então hoje não tem como a paciente me fugir, entendeu? Ela vai estar sempre alinhada às expectativas. Então às vezes é conversar com o teu cirurgião, olha, aconteceu isso, como é que a gente pode tratar? Ele vai querer tratar. Saiba disso, né? Pelo menos todos que tu chamou aqui, eu tenho certeza que botam minha mão no fogo. A Nanda perguntou: diastase pós-gestação, aquele estômago alto, como resolver? Dá para fazer abdominoplastia e lipo HD? Dá para fazer abdominoplastia com lipo HD, tá? Dependendo do caso, tu tem sobra de pele, precisa uma abdominoplastia, vai ser feita e vai ser feita uma lipo de alta definição. Não é o mesmo resultado de uma lipo de alta definição de uma paciente jovem, sem diástase e sem sobra de pele, onde só foi lipo. Não é o mesmo resultado, não posso prometer isso. Agora, não fica aquele abdômen reto, feio, estigmatizado de uma abdominoplastia clássica. Eu acho feio. Eu acho... Hoje, a paciente que está na praia, e eu vejo, às vezes, nem parece que é abdominoplastia, mas a gente já sabe que é, e aquela barriga reta. Não existe uma barriga reta. Existe contorno, existe tridimensionalidade na área abdominal, onde tem que evidenciar um pouco mais o reto abdominal, onde as linhas semilunares têm que ficar mais evidente. Então, é isso que a gente vai proporcionar numa lipo de alta definição com abdominoplastia. Não dá para dizer que é o mesmo resultado, mas vai ficar lindo e a ideia é melhorar. Já tive pacientes que fizeram abdominoplastia comigo no passado, onde eu não sabia e nem fazia lipo HD, e elas voltam agora para fazer a lipo HD. Essa paciente a gente consegue quase o mesmo resultado de uma lipo HD que a gente faz. Então, essa paciente dá para se dizer, ela fez abdominoplastia há um tempo e fez a lipo HD agora e ficou espetacular. Existem outros artifícios, né, para melhorar esse resultado? Existe, é o que a gente falou. O Renúvio é um, e eu diria mais, aqui na minha clínica eu tenho o M-Sculpt. Eu gosto muito de tecnologia, eu acredito que a tecnologia veio para melhorar os resultados. O M-Sculpt é algo que faz o fortalecimento, fechamento dessa diástase, até quem às vezes não precisa mini abdômen ou abdômen e tem um pouquinho de diástase, o M-Sculpt vai ajudar a fechar a diástase. Para quem não sabe, a diástase é a abertura do músculo reto abdominal pós-gestação, então ele fica flácido. O M-Sculpt vai fechar essa diástase e vai fortalecer e aumentar o músculo. Então, o resultado fica mais evidente, né? Fica aquela barriga mais de tanquinho, principalmente em homens, né? Perguntaram sobre a alça muscular, se ela pode ser feita em uma mastopexia comum. Pode. A alça de Ono, né? Marcelo Ono, tu já fez também, eu acho que tu fez é espetacular também. Marcelo Ono revolucionou a cirurgia de mastopexia. Eu faço todas as cirurgias com a alça muscular. E a alça muscular é algo para fazer o quê? A estabilização da prótese. Como eu tinha dito, alça muscular, sutiã interno, grip plane, que o Thiago fala muito, isso tudo estabiliza a prótese, né? Então, ajuda muito, sim, a gente faz em todas as mastopexias. O grip plane é para deixar a prótese mais justinha? É uma técnica para que é um a parte mistério. lateral, né? É a parte lateral que faltava, que agora o Thiago, foi o primeiro que eu ouvi falar, inclusive acho que ele vai trabalhar para publicar, isso já não publicou, e é uma técnica bem diferenciada que ajuda na estabilização, e a gente faz. Grip play. Perguntaram sobre a prótese de recuperação em 24 horas. Que tipo de anestesia utilizado, já que você recebe alta no mesmo dia? É a venosa total,
né? Agora eu tô com um anestesista exclusivo. Ele vai fazer lives até comigo para mostrar e tirar, desmistificar. Que tu não vê anestesista falando, né? Uhum. Então a gente fez essa parceria e o doutor Alexeu vai entrar comigo para mostrar para todo mundo que não é um bicho de sete cabeças, que uma anestesia bem feita te faz ter um processo cirúrgico de excelência, sem trauma, sem resultados inesperados. Então, na prótese de recuperação rápida é venosa total e a gente faz sim, quando desliga a venosa, o paciente já acorda na hora, consciente, tranquilo, sem aquela ressaca, né? A medicação é muito reduzida, então os efeitos colaterais praticamente quase nenhum, né? Então, tudo isso propicia, porque eu preciso o paciente o máximo possível alerta assim que eu acabei a cirurgia. Ele não pode ficar grogue, meio sonolento, sedado no pós-operatório imediato. Assim que ele acorda a cirurgia, ele já tem que mexer o braço e fazer os exercícios. Eu posto muito isso no Instagram, não para marketing, mas para mostrar que a paciente tem que fazer e esse é o exercício dela. Esse é o primeiro exercício. Ela já acorda dentro da sala, não é nem na recuperação, é na sala de cirurgia já mexendo o braço. Faz parte. Uhum. Inclusive, o doutor falou, né, sobre fazer live com anestesista. Esses dias eu fiz com a doutora Stephanie Phillips. Ela fez agora com o doutor Thiago. Então, eu acabei fazendo com ela, com a anestesista dela e também uma moça que é cirurgiã vascular. Foi bem interessante a live. Se o doutor também quiser acrescentar um dia um cirurgião vascular, acho que fica bem Também faz interessante. parte. Isso, faz parte, faz parte. Tu fecha o ciclo, né? Tu trata a paciente Uhum. completa. Sim. Aqui perguntaram se a lipo HD ela é menos invasiva. Eu diria que a lipo HD, com toda a tecnologia que nós temos hoje, é uma cirurgia bem mais segura em mãos de cirurgiões treinados, tá? Eu diria isso. Porque fazendo com a tecnologia que a gente tem hoje, sangra menos, tem esse risco da perfuração não existe se tu fizer com tecnologia e com a técnica aprimorada, com um cirurgião treinado, né? E a condição de recuperação é super mais rápida do que a lipo tradicional. Então, não é que ela seja menos invasiva, ela é igual na região da gordura, abaixo da pele, onde você tem que usar uma cânula. Porém, ela é menos traumática, diríamos assim. Menos traumática, menos risco de perfuração, menos risco de hematoma, recuperação mais rápido, menos risco de a paciente sangrar pra caramba, não vai acontecer isso. Então, é muito mais segura e eu diria muito mais rápida de recuperação. Uhum. Aqui a Ana Rita perguntou, doutor, mais uma dúvida. Na mastro se corta a areola e o corte em T. Minha cicatriz da cesárea ficou hipertrófica. Na mama, especificamente na auréola, corro este risco? Ou nessa região menos risco? Corre o risco, né? A gente, infelizmente, quando a paciente já tem a cicatriz da cesárea hipertrófica, a gente vai usar toda a técnica, toda a tecnologia, vai usar triancinolona até beta-terapia, mas corre o risco. O ser humano, a gente não tem como ter certeza do resultado na cirurgia plástica. A gente vai fazer tudo para acontecer, né? Tudo que tu imaginar a gente vai fazer, mas vai depender do organismo da paciente. Já que falaram sobre cicatriz, tá vindo uma pergunta muito frequente aqui na página sobre rejeição aos pontos da parte de fora, que elas falam que acaba expelindo e muitas ficaram com a cicatriz hipertrófica por causa disso. Qual que Pode seria a solução para acontecer, isso? aí isso é outra situação que eu sempre enfatizo, né? Quando a gente quer uma cirurgia com o máximo de resultado, uma excelência de resultado, a gente vai ter que investir em excelência de material, né? Então, pode ser que um fio de menor qualidade faça isso? Pode. Na nossa técnica, no nosso hospital, na nossa cirurgia, não ocorre porque eu invisto em material, principalmente em fio. Por exemplo, tem fio que nem o hospital paga, que é o fio farpado, e a clínica eu pago do meu bolso
para ter o fio farpado e fazer o sutiã interno, por exemplo. Esse fio do sutiã interno custa quase R$ 400. E é um fio para cada lado. Então, assim, são R$ 800 uma cirurgia que tu tem que investir esse fio farpado para ter o sucesso do sutiã interno. Dá para fazer com outros, como muita gente faz? Dá. Mas não é o mesmo resultado. E como esses fios aí que tu falou, né? Que algumas pacientes ficam expelindo, pode acontecer por má qualidade do fio. E não é, assim, digamos, é errado, é certo? Não sei, cada um tem a sua filosofia. Nossa é entregar o melhor produto para a paciente, a melhor experiência e, consequentemente, eu tenho que investir para entregar isso. Uhum. Muito bem explicado. Eu até fui me consultar esses tempos com o cirurgião e eu falei o que eu queria na cirurgia, né? Tipo, eu quero funil de Keller, eu quero fio, esse fio, daí essa prótese. E daí ele falou que não precisava. E daí eu fiquei tipo assim, nossa, mas eu tô querendo o melhor e eu quero pagar pelo melhor e você não dá pra entender, né? Mas isso é um mindset, né, Mari? Isso aí, assim, por isso que, assim, todos que tu trouxeram e eu fui acompanhando, assim, é esse mindset. É o mindset de realmente transformar a vida da paciente, não importa o custo. A gente primeiro tem que ser cirurgião plástico, para depois a gente ser um empresário da saúde. Por isso que a gente é empresário, a gente tem clínicas, faz tudo que todo empresário da saúde faz. Mas, em primeiro momento, a gente pensa na paciente. Vai custar R$ 400 um fio? O que vai fazer? A gente tem que usar. Vai custar o aparelho do Renuvium R$ 500 mil, R$ 500 mil, mas é o melhor tratamento para flacidez, a gente vai ter que investir. A gente vai ter que se organizar, planejar financeiramente para poder investir. Eu não meço esforços. As minhas gerentes, as minhas gestoras que ficam loucas comigo, eu quero comprar um outro agora. Porque eu quero realmente a transformação. Eu acho que todos os cirurgiões que tu trouxe, eles querem isso. Eles não poupam esforços. É o body tight, só por curiosidade? É muito bom mesmo. A doutora Elô estava falando sobre ele. Isso. Aqui perguntaram, você faz abdominoplastia em paciente que não é laqueada? Complexo essa pergunta. Eu faço ela assinar um termo, ela se organiza com o marido, e geralmente eu convenço o marido de fazer vasectomia, né? Então a gente sabe que a ideia é operar o máximo possível as pacientes laqueadas, mas existe a possibilidade de fazer abdominoplastia sem estar laqueada sim. Aqui tem uma pergunta bem interessante. Se a lipo-HD pode ser preventiva para uma possível gordura após a gestação? Na realidade, não é, eu diria que é o tratamento, né? Para gordura localizada pós-gestação. A gente tem a Estelinha, por exemplo, nossa paciente, ela fez pós-gestação a lipo de alta. Ela já tinha feito uma lipo, só que não tinha feito a lipo-HD. Depois da gestação da Belinha, ela fez a cirurgia de lipo-HD para a minha esposa, por exemplo. É o caso, ela teve a Nina e ela sempre falava, tu opera todo mundo, não me opera. Eu vou marcar minha cirurgia. Eu não sabia, eu fiquei sabendo uma semana antes que ela estava marcada. Tu acredita nisso? A minha agenda tá mega lotada, não tinha nem tempo. Ela simplesmente, eu não quero mais operar no final de semana para ter uma preservação da nossa família e nós estar mais unidos. Ela botou no sábado. Tu não quer operar no final de semana? Tu vai operar eu no sábado. E eu operei. Ela era o caso de só gordura localizada. E leve. É mais a lipo-HD para definir os bordos musculares, para ter aquele contorno de braço. Ela está orgulhosíssima do braço, porque ficou bem definido, aquele braço bem fininho. E eu não tinha, na outra vez que eu coloquei prótese, eu lipei ela, mas eu não tinha colocado, não tinha feito lipo de braço. Inclusive, esse assunto da lipo de braço é muito intrigante e muito inovador também. Eu vejo muitas pacientes na academia que estão lipadas, mas aquele braço gordinho, cheinho, de polenteirinha, assim, sabe? E aquilo não condiz com uma lipo bem feita. O olhar do cirurgião plástico atual, moderno, atualizado, ele quer enxergar a paciente perfeita do pescoço ao joelho, completo, numa lipo. A gente limpa até essa região cervical, esse cucurutinho que tem paciente que fica um pouquinho ali, né? Então, essa visão que o Royos trouxe e
os Felipe, toda essa galera que faz a lipo de alta definição é completo. Então não existe mais a lateral da mama, por exemplo. Ninguém lipava esse gordinho da lateral da mama. Hoje a gente lipa pra caramba, onde deixa bem delineado a mama. Isso é outro diferencial também no contorno corporal, né? Uhum. Aqui perguntaram. É bastante pergunta aí. Tem, é que eu vi que o nosso tempo tá quase acabando, só dá para responder uma bem rápida. Dá para só reduzir a mama sem ter que usar prótese? Dá. Dá e em mamas grandes demais eu recomendo não utilizar prótese. Ainda mais em pacientes jovens. Eu recomendo diminuir, é o que a gente chama de mama em 2 tempos. Diminui, monta ela, resolve o problema daquela mama inestética, deixa ela mais estética e bonita. E no futuro, se ela quiser botar prótese, ela bota. Ainda colocam tela no abdômen no caso da abdominoplastia? A tela é mais realizada quando tem uma mega de uma hérnia, né? A abertura. Eu não coloco, nunca coloquei em abdominoplastia. Aqui, mamoplastia redutora, qual é o pós-operatório? É praticamente a mesma coisa. A ideia é com 5 a 10 dias tu está começando a liberar as atividades e com 15 a 20 dias tu já está apta para tudo. Tá? A gente operou uma paciente do Rio Grande do Sul, ela veio de Lajeado, ela veio para fazer conosco aqui em Palmas, lipo de alta definição e mamoplastia redutora. Eu liberei ela com 7 dias para voltar a pegar o avião e voltar. Ótima, 100%. Então, a ideia é essa. A transformação, quando você prepara a paciente, ela consultou comigo 4 meses antes da cirurgia, programamos a perda de peso dela, ela consultou até com o Vitor Sorrentino para emagrecer, e aí o Sorrentino emagreceu ela e ela veio até Palmas para operar comigo. Esse é o resultado espetacular. Mindset legal, mentalização da cirurgia, preparação física e o sucesso cirúrgico. Dá tempo ainda de responder mais uma. Perguntaram ali em cima sobre o Vaser e o laser, sobre a lipo. O Vaser é a lipo ultrassônica, né? Então, ainda está essa situação da Anvisa, mas ele é utilizado mundialmente para fazer a emulsificação da gordura. Então, é diferente do laser. O laser eu nunca usei. Perguntaram qual a diferença entre mini abdominoplastia e abdominoplastia. E daí dá para colocar o Renuvium junto, né? Nessa dúvida. Então, com o Renuvium, a gente tem essa possibilidade de transformar o que poderia ser uma baita de uma abdominoplastia numa mini abdominoplastia. E também a possibilidade da mini virar só lipo, né? Dependendo da diástase, dependendo da flacidez da pele. A lipo, o Renuvium, ele retrai muito essa pele. Então, antes, quando a gente achava que tinha que só arrancar e tirar fora, a gente não. Então, a diferença, né? Pode ser que tu tenha uma cicatriz só da cesárea e pela cicatriz da cesárea eu faço um mini abdômen, vou até lá em cima, aqui no apêndice tifoide, onde eu explico a paciente, que é costurar a diástase, puxa um pouquinho de pele e ela vai ficar só com a cicatriz da cesárea. Eu faço muito essa cirurgia e utilizo o Renuvium para colar esse tecido aderindo e ficando um resultado espetacular. Muito melhor do que uma abdominoplastia, que há 3 anos atrás a indicação sempre era abdominoplastia e às vezes teria que ficar com aquele T, né? Um T feio. Era a cicatriz da cesárea ao longo, né? Até a crista ilíaca, mais um T que era um umbigo que não desceu até lá embaixo. Ou todo mundo pergunta do valor. Gente, a gente tem uma equipe e todo cirurgião plástico que se preze tem uma equipe para sentar com você e fazer o planejamento financeiro. Eu acredito que esse é o foco. Eu, cirurgião, eu tenho que me preocupar em te entregar a melhor cirurgia, a excelência na cirurgia plástica. O resto tem uma equipe para isso, então não se preocupe. A gente atende online no Brasil todo e o mundo todo. E você passa pelo planejamento, que é o Maico. Até hoje eu postei sobre o gestor de sonhos. Doutor, tá acabando 20 segundos para acabar a nossa live. Muito obrigada pela live, né? Doutor, não é só as meninas comentaram ali que é um dos melhores de Palmas. Obrigado. Mas vou fazer um print aí, manda a galera fazer um print. Melhores. Obrigado. Manda a galera fazer um print aí. Faz o print, gente. Obrigada.